Olá a todos, estamos aqui hoje com mais um programa HC Fala com você. E o tema de hoje é extremamente interessante. O bastidor da cirurgia de gêmeas unidas pelo cérebro, as craniópatas. Estamos aqui professor Jaime, professor Volpon. Professor Jaime, as pessoas estão aqui nos assistindo, eu te apresentei como cirurgião plástico, né? Eles vão perguntar, mas cirurgião plástico não faz só estética? Onde que entra um cirurgião plástico para separar gêmeas unidas pelo cérebro? Então, essa é uma cirurgia que é a cirurgia plástica reparadora. E a cirurgia plástica reparadora ela é muito utilizada no sistema público porque nós temos casos muito complexos, como esse, por exemplo, que temos que separar duas cabeças e como que vai fazer para nós darmos cobertura para esses cérebros. Então, a separação já é complexa e ainda também é muito complexa a reconstrução, porque elas têm que ter osso para proteger o cérebro, preferencialmente. Então, é retirado desse anel que une as cabeças, nós retiramos a parte óssea e delaminamos esses ossos e fazemos enxertos ósseos nas cabeças, no topo das cabeças das crianças. E os retalhos que nós idealizamos servem para cobrir depois esses enxertos ósseos. E é assim que nós buscamos a cobertura dos cérebros para que elas tenham uma sobrevida, né? Que seja compatível com a vida, porque caso contrário a chance de complicações seria muito alta. Então a cirurgia plástica ela tem um lado muito extenso de reparação, de reconstrução, que normalmente não se escuta muito na mídia, né? A mídia fala muito de cirurgia estética, cirurgia né? Do estética, plástico. Embora nós façamos alguma coisa de estética dentro do Hospital das Clínicas, para a formação dos nossos residentes, mas aqui é muito mais frequente as cirurgias reparadoras dos traumas, das queimaduras, dos tumores e casos congênitos como esse. Aqui seria como se fosse você vai reconstruir, né? Uma área que não existe do cérebro que está aqui unido, então depois que você desliga, você vai ter que reconstruir osso, subderme, derme, a pele, para dar um resultado também estético, não é simplesmente ir lá e clivar, né? É muito mais do que estético, de permitir a sobrevida. A sobrevida das crianças, né? Porque o cérebro não pode ficar exposto. Né? Não tem como ele ficar... O tecido cerebral tem que ser recoberto, né? Então você repara aquela área danificada. Agora, é claro que a gente se preocupa também com a estética. Então, o ideal é que tenha cabelo na parte de cima da cabeça e com esses retalhos acaba acontecendo isso mesmo. Aqui em cima tem cabelo, aqui embaixo só que não, mas o cabelo depois joga para trás aqui e disfarça bem. No futuro é possível, talvez... fazer uma expansão de couro cabeludo para até tirar ou diminuir a área da alopecia que fica. Certo. Ô, professor Jaime, nós falamos aqui em 5 etapas, né? Qual que demora mais das etapas e em que média que dura cada etapa? Tem essa previsão, mais ou menos? Quando envolve a neurocirurgia, que são 3, depois a 4ª já é a separação, são as cirurgias mais longas. A mais longa delas é a última, né? Que quando faz a separação total dos corpos. E antes dessa separação total, a cirurgia plástica entra para colocar os expansores de tecido. Então essa é a cirurgia que leva aí 5, 6 horas, mais ou menos. As outras levam em média 6 horas, por aí, 7 horas. E a última é pesada, é mais de 20 horas. Tem sido, pelo menos. Né? Aí vocês vão revezando a equipe? Sim. Consegue revezar? É um anestesista só? São vários anestesistas também envolvidos. Porque são 2 crianças que são anestesiadas, né? É tudo em duplicata, né? Tudo em duplicata. Duas equipes para tudo. Então tem 2 equipes de neurocirurgia, de anestesia, de cirurgia plástica, 2 carrinhos tudo em dobro. De anestesia, tudo em dobro. Nós temos que ter uma equipe. E como é que você, professor Marcelo, já que você tocou nesse assunto de tudo em dobro, para o nosso espectador que está nos vendo, como é que é essa sala cirúrgica que tem tudo em dobro? Ela é maior, tem dimensões maiores, ela tem um fluxo específico? Como é que vocês controlam esse processo? Até porque às vezes a gente já pensa assim, nossa, às vezes equipe em dobro pode dar infecção, a sala é pequena, às vezes quem já foi numa sala cirúrgica e já foi operado, né? Muitas pessoas já foram operadas. Como é que é esse processo de organizar a estrutura do local onde vai se operar? Pois é, isso foi uma coisa que a gente sempre estudou bastante, mas que felizmente a gente sempre teve todas as condições aqui no nosso hospital, que precisa ser uma sala grande, ela precisa caber tudo em dobro, ela precisa ter inclusive 2 mesas, porque conforme a gente vai separando, a gente vai
Obviamente não separa de uma vez, mas a gente vai levantando um pouquinho para a gente realmente ter esse plano, né, na cirurgia de separação. Na verdade, a cirurgia final é que realmente separa definitivamente, mas todas as outras são passos e a gente já vai vislumbrando esse final. Então cada cirurgia é um passo, ou um quarto, digamos assim, para na quarta cirurgia você completar. Mas tudo isso é muito bem estabelecido, muito bem maestrado, né? Então, nós fazemos uma reunião de simulação todo dia, a gente vai fazer sexta-feira, então a gente coloca todo mundo na sua posição, já simula como é que vai ser, o que pode acontecer, a gente já prevê problemas que a gente possa ter, que a gente já tenha a solução pronta ali, caso aconteça. Óbvio que a gente espera que não aconteça, mas a gente já fica prevenindo para que não haja nenhuma intercorrência. Muito bom. E tem todo um checklist, né, dessa cirurgia, imagino eu, né, tô falando aqui pro público, mas provavelmente vocês devem pegar lá, né, checklist de material, checklist de recursos humanos, horário, entrada, saída, para monitorizar todo o processo, né? E essas crianças, elas ficam no pré-operatório, no CTI pediátrico, e no pós-operatório também no CTI pediátrico? Pós-operatório, sem dúvida, né? Pós-operatório, elas principalmente. saem de lá, o mais das vezes, inclusive, a gente as mantém ainda sob ventilação mecânica e algum tempo, porque isso pode ajudar, inclusive. Mas elas geralmente saem bem, só que precisa ter esse cuidado de intensivo no pós-operatório. No pré-operatório elas ficam, a não ser que tenha tido alguma intercorrência ou que a gente julgue importante que elas tenham esse cuidado intensivo, mas via de regra elas ficam na enfermaria. A gente faz uma preparação muito bem feita, com coleta de exames e avaliação de todas as equipes periódicas e próximas, mas elas ficam na enfermaria. Aí fica na enfermaria, vai operar, e depois, como teve anestesia geral, né? Óbvio, as crianças tomam anestesia geral, aí às vezes elas ficam sedadas um tempo até para ter melhor controle do pós-operatório. Aqui, né? Por conta dessa nossa experiência, professor Ricardo, em alguns casos elas foram estubadas muito próximas ao término da cirurgia. Em alguns casos precisaram ficar alguns dias a mais, então isso varia muito do andamento. Como elas respondem, né? Porque tem uma resposta que é muito individual, né? Porque quando a gente fala de anestesia geral, essa questão de resposta é muito individual. E a gente está falando de crianças, né, pequenas, e aí eu fiquei aqui curioso. Se essa anestesia geral passa de uma criança para outra ou cada criança é anestesiada separado? Isso é outra coisa muito curiosa, que passa, sem dúvida, mas você não tem muito como prever como é que vai ser a resposta de cada uma delas. Então você pode fazer medicação em uma, e essa vai responder, a outra não responde nada, ou ao contrário, você faz nessa, a outra responde muito e a primeira não responde, e isso tudo vai variando conforme você separa, porque, obviamente, isso depende do sistema vascular, da irrigação sanguínea. Então, conforme você vai separando, essa proporção vai se alterando também. Então, por isso que a gente deixa tudo pronto para duas, que é como se você tratasse, e de fato são, né, duas crianças, mas tendo que resolver muitas vezes ali na hora o que vai ser a resposta de cada uma delas. Muito interessante, né, gente? Vocês estão vendo a complexidade, e o Hospital das Clínicas está no 3º caso. E depois, no próximo bloco, nós vamos conversar com eles sobre os casos anteriores. Então não percam como foi a repercussão das cirurgias anteriores. A gente volta já já.